Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você a respeito da honra e o propósito da vida. Eu sou o pastor Cadu e é uma honra ter você conosco nessa breve meditação. Quando a noite cai, a neblina vem me cercar. Quando o medo bate a porta pra me tentar. Perfeito amor, lança fora todo o meu temor. Você sabia que há uma distinção entre propósito e destino? Pessoas que acreditam que a vida dele tem já um início e um final traçado se tornam passivos em relação à sua história. As pessoas com um propósito se tornam agente de transformação. O propósito muda uma vida e vidas de pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas com propósito, geralmente, elas tendem a ser pessoas que têm um passado muito bem resolvido, têm um presente com um olhar fixo a um futuro a ser alcançado. Se você tem um passado não resolvido, isso prendeu o seu presente e sabotou o seu futuro. Mas veja só, nós estamos aqui pensando sobre honra e o propósito da vida. E o que isso tem a ver? Bom, nós entendemos que isso tem tudo a ver. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse para que nós possamos buscar em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus nos deu um propósito pelo qual nós vamos viver. Agora, veja que interessante, Jesus está falando que o propósito é buscá-lo em primeiro lugar, o reino e a justiça dele. E as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Eu entendo que são tudo aquilo relacionado à minha e à sua necessidade. E isso não quer dizer que são coisas ilícitas. Por exemplo, a necessidade de um casamento, a necessidade de uma moradia, a necessidade de uma comida, são todas elas questões lícitas. Porém, se formos guiados pelas nossas necessidades, tão logo nós conseguimos supri-las, então ali se encerrou o ciclo da nossa busca. Ou melhor ainda, nenhuma necessidade, ainda que suprida, nos satisfaz plenamente. Agora, o propósito sim. O propósito é algo maior colocado em Deus em nosso coração. E viver para alcançar um propósito nos faz sermos pessoas que vamos viver a cada dia mais sendo transformados. Mas transformados em quê, pastor? Poxa, boa pergunta você está me fazendo. Em Gênesis capítulo 1, 26, a palavra de Deus define o propósito da nossa existência. A Bíblia afirma que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O propósito da vida é que nós sejamos a imagem e a semelhança do Senhor. Se eu te falar que o propósito não é te salvar, como que você entende isso? Pare e pense um pouco. Por que uma salvação? Porque as pessoas saíram do propósito da vida. E para regressar ao propósito, um primeiro ato precisa ser feito. Um plano precisou ser executado, que é o plano da salvação. Portanto, quando eu sou salvo, eu sou inserido novamente ao propósito de Deus, feito para mim e feito para você, que é de sermos a imagem e a sua semelhança. Isso tem tudo a ver com o discipulado. Por quê? Porque o discípulo olha para o mestre, o respeita, o honra e procura imitá-lo. Aliás, você está lembrado que honra tem a ver com quem nós destacamos. Honra tem a ver com aquele que ocupa o primeiro lugar em meu e no seu coração. Portanto, para viver uma honra, nós precisamos viver o propósito da vida. Se eu e você estivermos vivendo o propósito da vida, estamos honrando aquele que nos criou e nos chamou para viver esse propósito. Eu quero fazer menção de algumas pessoas que entenderam o propósito. E quero afirmar a você que todo propósito ele nasce
a partir de uma revelação dada de Deus a mim e a você. É aquilo que nós chamamos do elemento da fé, da mística, quando o Senhor vem, se revela a grandeza do seu coração, seus planos e propósitos para as nossas vidas. Veja bem, encontros transformadores. Abraão, quando Deus encontra com Abraão, ele emite ao coração deste homem o propósito. Ele o chamou para ser uma grande bênção e a partir dele todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Portanto, é simples entender que dentro de Abraão existia uma nação. Moisés, quando o Senhor se revela a Moisés, ele revela o plano de libertação. O Senhor queria libertar o seu povo da tirania do Egito e escolheu a Moisés para revelar esse propósito e para chamá-lo a viver a realização do mesmo. Portanto, dentro de Moisés havia uma libertação de um povo, de uma nação. Mais um pouquinho, Davi. Davi era quem? O primogênito da casa de seu pai. Davi ele foi marmiteiro dos irmãos, Davi também foi pastor de ovelhas, mas Deus o via como o rei de Israel. Num coração de um menino, pastor de uma ovelha e marmiteiro dos irmãos, havia um rei. Deus o via como rei de Israel. Davi era o marmiteiro e também o pastor de ovelhas. Porém, Deus viu em Davi um rei. Que coisa excepcional. Davi foi chamado para ser um rei. Esse era o seu propósito. Saulo, que nós o conhecemos como Paulo. Saulo era o grande perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor via dentro de Saulo um Paulo. Então Paulo teve a revelação de seu propósito e se tornou o apóstolo dos gentios. Não para aqui não. Veja, até mesmo sobre Jesus. Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Jesus é o Messias. Em Jesus havia nele um propósito de uma salvação de toda a humanidade e de uma remissão de todos aqueles e aquelas que olham para ele, honram Jesus, recebem-o como Salvador e se constitui Senhor da sua vida. Jesus também cumpriu o seu propósito ao morrer naquela cruz. O ápice do seu ministério não estava simplesmente nos seus milagres, ou na sua pregação eloquente, ou na forma pela qual ele andava, ensinava e pregava a toda a gente. Mas o ápice do seu ministério se deu exatamente na cruz. Quando ele morreu por mim e por você, ele cumpre a missão, ele cumpre o propósito a ele designado. Portanto, eu quero trabalhar com você a seguinte questão. Quando nós conhecemos o propósito da nossa existência, nós encontramos o motivo pelo qual nós estamos prontos a morrer, porque estamos prontos a vivê-lo. Uma outra situação. Quando nós não entendemos o nosso propósito, nós vivemos uma vida inteira para suprir as nossas necessidades. Isso é tão sério, porque várias e várias pessoas estão dentro da igreja, é o lugar correto delas estarem. Eu dou um exemplo claro sobre isso. Digamos que você queira fazer uma viagem e você vai viajar de ônibus. Qual lugar que você deve ir? Rodoviária, correto? Então você está no lugar certo. E da rodoviária você pode sair para vários destinos. Agora, não adianta você ter uma vontade de fazer uma viagem se você não sabe o seu destino. Você pode estar no lugar certo, mas sem saber para onde você está indo. Assim são muitas pessoas dentro de uma própria igreja. Estão no lugar certo. Estão ali se reunindo, domingo após domingo, frequentando as suas células. Mas muitas podem estar sem a noção do propósito pela qual elas foram criadas para viver. Nós entendemos que o propósito de Deus para o ser humano é de nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Isso tem a ver com o discipulado. Isso tem a ver em colocar Jesus em máxima honra, destacá-lo, segui-lo, imitando o Mestre.
é o processo da nossa transformação. Eu e você cumprimos um propósito quando nós olhamos para Jesus, a teologia perfeita, o imitamos e vivemos em conformidade a quem Ele é. Portanto, meu irmão, minha irmã, a honra e o propósito da vida tem tudo a ver. E você honra a Deus quando você vive para cumprir o propósito a qual Deus destinou para que você pudesse viver. Vamos ficar por aqui. Gostou? Foi edificado? Então eu vou pedir você para curtir. Se você quer abençoar outra pessoa, então por favor, compartilhe o vídeo. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Poxa, dá uma corridinha e se inscreva. E fique atento, vão subir novos vídeos para dar continuidade a esta que é a série Recompensa da Honra. Te vejo no próximo vídeo. Até lá e que Deus te abençoe.